Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. Pois bem, gente, uma leitura, um evangelho um pouco longo. A gente conhece esse evangelho como do jovem rico. Porém, aqui não fala de jovem. Os outros evangelistas trazem o jovem. Aqui é uma pessoa que estava fazendo tudo certinho, foi até Jesus e foi com boa intenção. Ele não estava querendo testar Jesus. Ele estava querendo realmente entender o que ele devia fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus responde os 10 mandamentos. Daí a gente tira o nosso primeiro ensinamento daqui. Os 10 mandamentos eram e continuam sendo muito válidos. Eles devem nortear a nossa vida e as nossas atitudes. Mas Jesus traz uma coisa nova. Jesus traz ele próprio, o Filho de Deus, que nós devemos seguir. Ele traz a mensagem do Evangelho. Tem uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, lá no comecinho da leitura, que fala-se que naquele tempo, quando Jesus estava caminhando, veio alguém correndo. E aí ajoelhou-se diante dele e perguntou o que ele tinha que fazer. É interessante a gente ver como Marcos traz aqui essa coisa do correndo. Marcos é um evangelista bem direto e reto. Ele não é muito de ficar dando esse tipo de detalhe. Então, quando ele traz esse tipo de detalhe, algum motivo tem. Essa pessoa aqui tinha tudo. Era uma pessoa rica, era uma pessoa muito rica. Inclusive, frisa-se isso aqui na leitura. Veja só, porque era muito rico. Ou seja, uma pessoa riquíssima que, em tese, tinha tudo. E ainda assim estava indo correndo até Jesus. Estava indo ansioso para encontrar Jesus. Veja só que curioso. Aquilo que nós consideramos muito aqui, a gente olha para uma pessoa dessa e fala: nossa, essa pessoa tem tudo. Esse evangelho deixa muito claro que por mais que você tenha muitas coisas aqui, nesse mundo, nessa vida, você nunca terá tudo. E o que a gente vê nos dias de hoje, na verdade, é o contrário. Pessoas que têm muito e que ainda assim são extremamente vazias. O Evangelho não deixa claro aqui se ele era uma pessoa vazia, se ele estava feliz, se ele não estava, mas fica muito claro no Evangelho que estava faltando alguma coisa. Que essa pessoa ainda não estava se sentindo completa. Por isso, quando ela ouve falar de Jesus, quando ela vê Jesus caminhando, ela vai correndo. Ela vai praticamente desesperada até Jesus. Por quê? Por mais que ela tivesse, por mais que fosse muito rica, ainda faltava algo. Imagino que você já possa ter sentido isso. Em momentos em que você se via repleto de muitas coisas boas,
que você sentia que você só tinha motivos para agradecer, para estar extremamente feliz, e ainda assim faltava algo. Sabe uma coisa que pode ser? A vida espiritual falhando, a vida espiritual ali meio fraca. A gente pode ter tudo nessa vida, a gente pode dar ao nosso corpo físico tudo que é de bom e de melhor, mas se a vida espiritual estiver vazia, nós sentiremos esse vazio aqui em terra, nesse mundo. Então, aqui há uma pista do que fazer. Vá correndo, alimente a sua espiritualidade. Não pense em ficar nutrindo somente o corpo, somente o físico, somente as aparências. Nutra a sua vida espiritual. Mas tem mais algumas coisas que são importantes falar aqui. Eu não vou me ater à parte em que Jesus traz a lei mosaica, ou seja, traz os 10 mandamentos, porque a gente já tem uma série muito completa sobre os 10 mandamentos aqui no nosso canal. Vou deixar um card aqui para vocês e vocês podem acompanhar essa série e entender um pouco mais sobre os 10 mandamentos e como eles atuam e devem estar presentes na nossa vida no hoje. O que eles nos ensinam a fazer e não fazer. Mas depois disso, essa pessoa fala: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele já fazia isso, ele já estava seguindo os 10 mandamentos. E aí Jesus fala uma coisa que ele entende quase que como uma rasteira. Ele sai muito triste, sai arrasado. Jesus fala o seguinte: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. A gente vê interpretações erradas dessa passagem. Alguns fecham muito o entendimento somente no ter material, no ter dinheiro. Outros, inclusive, usam esse tipo de passagem para mesmo abusar das pessoas que têm fé. Fala, ó, você tem que dar tudo, dá tudo que é seu para nós. Não é esse o entendimento. Aqui fica claro que o problema dessa pessoa era o apego a esses bens. A riqueza aqui é trazida como uma idolatria. Aquela pessoa idolatrava o dinheiro, vivia em torno do dinheiro. Esse era o grande pecado dele. Uma pessoa que não compartilhava os bens que tinha, extremamente apegada aos bens materiais. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe qual é o nosso ponto fraco. Então Jesus olha para ele e fala: larga tudo isso, dá aos pobres e me segue. Jesus vai na ferida. O que Jesus está dizendo aqui é: olha, você é extremamente apegado aos seus bens, você idolatra o dinheiro. Na fé, você não pode idolatrar outros deuses, só ao único e verdadeiro Deus. Essa pessoa caía na idolatria pelo dinheiro. E depois, Jesus fala, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui a gente tem que entender também que Jesus não está condenando os ricos em dinheiro, aqueles que têm muito dinheiro. Existe muito rico por aí que tem bastante dinheiro e que faz vários atos de caridade e que segue corretamente a fé. O que Jesus deixa claro aqui é que os ricos, em sua maioria, têm esse apego desmedido ao dinheiro. E tendo esse apego desmedido ao dinheiro, caem em idolatria, idolatram o dinheiro, colocam o dinheiro como próprio Deus, fazem toda a vida deles girar em torno do dinheiro. O que Deus está querendo dizer aqui é: não existem dois deuses. Você não pode ter o Deus dinheiro e o Deus Deus. E quanto mais você vai tendo dinheiro, mais você vai sendo consumido por esse seu egoísmo, por esse seu orgulho, por essa questão de você idolatrar o dinheiro, não querer compartilhar. Então, qual que é a lição que nós tiramos aqui? Não sei se você é rico, não sou rico, mas todos nós, inclusive eu, inclusive você, temos aquele nosso pecado principal. Temos aquele ponto em que a gente tem mais dificuldade de vencer. Aquele pecado que, se houver uma brecha, a gente cai. Você, eu, enfim, as pessoas podem idolatrar a própria aparência, podem idolatrar de fato o dinheiro, podem idolatrar o sexo, tem N coisas, podem idolatrar o álcool, a bebida, a droga, enfim.
O que Jesus olha para nós hoje e fala é: o que você idolatra? Qual é o pecado que você não consegue largar? O que você faz de errado que você está tentando há muito tempo deixar para trás e não consegue? Provavelmente é isso aí que pode fazer com que você se torne o camelo e o reino de Deus se torne o buraquinho da agulha. Não é só o rico, não é só quem tem muito dinheiro que está sendo aqui citado. Todos nós estamos nessa lista aqui. Todos nós temos a nossa riqueza no sentido daquilo que nós idolatramos. Todos nós podemos cair, todos nós vamos ter dificuldade de largar essa nossa grande dificuldade, esse ponto em que a gente sempre cai. E aqui Jesus olha para a gente e fala: larga tudo e me segue. Não vou adentrar um pouco mais nessa reflexão, mas o que eu vou fazer aqui é pedir para que você aprofunde essa reflexão. Encontre qual é a sua riqueza, no sentido aqui que a pessoa saiu e não conseguiu largar, saiu chateado e não seguiu Jesus. O que é isso? Qual é esse erro que você sempre comete e que se Jesus aparecesse hoje na sua frente e falasse: larga isso de uma vez por todas e me segue, você talvez ficasse triste, daria as costas e ia embora, porque você não ia colocar Deus acima dessa dificuldade, desse pecado. Convido você a essa reflexão e eu espero que você tenha gostado da reflexão que eu fiz aqui. Deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem em mais uma reflexão sobre o Evangelho.